Como esse é o primeiro vídeo, eu quero falar para vocês sobre a minha trajetória desde que eu cheguei aqui no Canadá, lá em finalzinho de 2012, como estudante internacional, e hoje eu sou cidadã canadense. Então eu quero contar um pouquinho dessa trajetória, como foi essa decisão, como foi todo esse processo, para vocês conhecerem um pouquinho de mim também, da minha história, e saber que eu passei por muitas coisas que você vai passar, ou que você já está passando, se você já está aqui no Canadá também. Eu sou a Karine Anne, eu sou consultora de imigração e eu te ajudo a trabalhar, estudar e a imigrar para o Canadá. Sejam todos bem-vindos e eu espero que vocês gostem de verdade. O intuito aqui do canal, né, o meu objetivo, a minha missão é trazer para vocês informações de qualidade, informações confiáveis, de uma forma descontraída, de uma forma leve, porque no final das contas falar de imigração, regras, leis e requerimentos é sempre muito chato, vamos dizer assim, né? É um assunto às vezes bem maçante. Então a ideia aqui é trazer informações para vocês de uma forma leve, que vocês entendam e que seja bem clara. Quero agradecer muito a todos vocês que estão assistindo, sejam bem-vindos. Não deixem de curtir o canal e ativar as notificações também, porque isso é muito importante para mim. Então compartilhe com seus amigos, alguém que esteja pensando ali, começando a se planejar também para vir para o Canadá. Eu quero começar primeiramente com a decisão de migrar para o Canadá. Ela foi assim de a forma mais inusitada possível, vamos dizer assim. Primeiramente, eu tinha um desejo muito grande de morar fora do Brasil, de ter uma experiência internacional, enfim, eu já tinha essa vontade. Eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade pequena, fui trabalhar em São Paulo, consolidei minha carreira em São Paulo, eu trabalhava no mercado financeiro, e aí eu achava que faltava alguma coisa, uma experiência adicional. Mas enfim, essa vontade, né, sempre ficou ali e eu não alimentava tanto até um determinado momento. Por quê? Porque a carreira estava indo tudo bem, tudo dando certo, então eu falava, deixa quieto, quando der eu vou, né? Mas aí, em 2010, eu fiz uma viagem para Disney, nada a ver com imigração e tudo mais. E aí, quando eu fiz essa viagem, eu me lembro até hoje de estar passeando no parque do Epcot Center. Para quem não conhece, né, o Epcot, ele é um circuito redondo que vai passando por vários países, né? Então você tem ali, passa pela França, Itália, enfim. Tudo é temático, né? Então você vai passando por esses países. E eu lembro de ter começado o circuito de um lado, tal, e o último país ali foi o Canadá, que eu visitei ali naquele parque, né? E aí, dentro da parte temática do Canadá, tinha um cinema 180 graus. Aí entrei nesse cinema e aí, nossa, aquela coisa linda, tal, então passando Canadá em 180 graus para eu assistir. E eu me lembro de ter ficado apaixonada pelo país. Assim, era uma coisa maravilhosa, né? Muita natureza, as montanhas, aquela imagem, mostrou todas as cidades, enfim, né? Os pontos turísticos. Eu falei, gente, que lugar incrível, 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 incrível. Então, eu lembro que eu saí desse parque deslumbrada com o Canadá, que até então, óbvio que, né, eu já tinha ouvido falar de Canadá, certamente, mas até mesmo quando eu considerava sair do Brasil, ter uma experiência internacional, eu não considerava o Canadá. Eu considerava os Estados Unidos, eu considerava, sei lá, Austrália, Irlanda, Inglaterra, mas eu nunca considerei o Canadá. E a partir daquele momento o Canadá entrou dentro de mim. Eu falo que o Canadá me escolheu. Em 2012, eu falei, bom, chegou o momento de... Comecei a amadurecer, né, nesse meio tempo mais essa ideia, e chegou o momento de conhecer o Canadá. Então, em 2012, meu marido e eu, nós fizemos uma visita exploratória. E não foi bem, né, conhecer vários lugares, a gente foi direto para Vancouver, peguei um intercâmbio de um mês, optamos por ficar numa casa de família, até para a gente conhecer um pouco mais da rotina do dia a dia, né? Demos a sorte de cair numa família canadense, então tivemos esse contato e tudo mais. Conhecemos a cidade, conhecemos pessoas, né, maravilhosas e saímos realmente com a decisão de que a gente queria viver ali. Nos apaixonamos por Vancouver enlouquecidamente. Nesse período em que eu estava visitando a cidade, eu aproveitei para visitar colleges, conhecer pessoas, né? Nesse momento, então eu conheci a FDU, que foi a universidade que eu escolhi para estudar, e voltei já com os contatos e tudo mais. Cheguei no Brasil e falei, bom, eu vou estudar lá e pronto, né? Comecei a fazer meu processo de matrícula, fui aceita num curso de mestrado para começar em janeiro de 2013. Fizemos todo o processo, vendi apartamento nesse meio tempo. Eu sei que 9 meses depois dessa volta para o Brasil, a gente voltou para Vancouver de novo com 4 malas, muitos sonhos na bagagem, muitas
muitas expectativas e tudo mais. Então, esse processo, quando nós tomamos a decisão mesmo, ele foi até rápido. Fizemos todo o processo, né, de admissão, processo de visto e tudo mais, e sei que em novembro de 2012 estávamos nos mudando definitivamente. Até então, eu não tinha tanto a ideia de, vamos imigrar. Seria uma experiência. Mas, de certa forma, a gente já se desfez de tudo no Brasil. Então, tipo, né, não que não tinha mais voto, que eu acho que sempre tem, mas foi uma coisa assim, mais um passo que a gente deu de tipo, ok, vamos ver como que dá, e se não der certo a gente volta. Chegamos aqui no final de 2012, eu fui fazer mais curso de inglês, porque eu estava extremamente insegura com o meu inglês, e em janeiro de 2013 eu comecei o meu mestrado na Fairleigh Dickinson University, que fica em Vancouver. E o meu primeiro período de aula no mestrado, ele foi extremamente traumático, ele foi frustrante, ele foi, sei lá, eu lembro de ter tido um choque cultural, um choque sei lá do que. Eu sei que eu não me adaptei realmente. A minha classe tinha muitos indianos, e isso nunca foi um problema, não foi a questão de ser indianos. A questão é que, como os indianos já falam inglês, a aula ia no ritmo deles, né? E como eles eram maioria, então, tipo, eu ficava ali catando um pouquinho na aula, tentando entender o que estava acontecendo. Então, isso para mim foi bastante frustrante. Eu sou uma pessoa que sempre tive uma boa comunicação, eu sempre gostei de conversar, de falar, de apresentar trabalhos, né? Eu gosto de falar. E aí eu estava sendo afetada no meu maior ponto forte, digamos assim, que ali virou um ponto fraquíssimo, né? E aí eu fiquei bastante frustrada e eu realmente não queria mais continuar fazendo aquele programa de estudos. E o que eu falo assim, eu não acho que eu considerava que o meu inglês era muito ruim, né? Mas eu realmente não tinha um nível necessário para aquela turma, para um mestrado com pessoas que falam inglês praticamente como primeira língua. Desistir de estudar não era uma possibilidade, porque meu marido já estava trabalhando, ele veio me acompanhando com o Open Work Permit, ele já estava trabalhando na área, a gente tinha planos e tudo mais, então desistir de estudar não era uma possibilidade para mim, eu precisava também trabalhar. Então, a coordenação da faculdade me sugeriu mudar o curso para um curso de undergraduate, e é o nosso bacharel. Tem aí uma questão, o bacharel são 4 anos, eu não queria estudar 4 anos, né, fazer um segundo bacharel. Então, a opção foi eu mudar para um programa de bacharel e eu consegui transferir os créditos da minha universidade do Brasil, da minha formação que eu já tinha feito lá atrás, tá? Então, eu era formada em administração de empresa, eu escolhi um Bachelor of Arts com foco em business, e aí eu consegui trazer muitas matérias que eu já tinha cursado, então os créditos, isso foi abatido no meu programa, e no final das contas o meu programa ficou com 2 anos. Eu consegui com isso concluir o meu programa, fazer o bacharel para mim, foi bastante interessante porque haviam ali alunos de vários backgrounds, de várias nacionalidades, que também não falavam inglês como primeira língua, então assim, as aulas iam no ritmo muito mais adequado para mim, e eu consegui acompanhar muito melhor, então consegui fazer o programa, estudar, me formar e tudo mais. Feito isso, quando meu marido completou 1 ano de trabalho qualificado, ele estava trabalhando na mesma área que ele tinha experiência, que era tecnologia, a gente aplicou para o nosso processo de residência permanente em junho de 2014. Guarda essa data. Junho de 2014, enviamos nossa aplicação para o Canadian Experience Class em papel ainda, era envelopinho, colocamos toda a nossa aplicação no envelope e mandamos por correio. Não havia ainda Express Entry na época, então a gente fez esse processo paper e, né, para quem não sabe, em janeiro de 2015 o Express Entry entrou em vigor. Aí o que o IRCC, que é o consulado aqui do Canadá, ele faz de melhor? Quando ele quer dar evidência para um programa novo, quando acontece alguma coisa nova, ele põe mais ou menos todo o resto ali para debaixo do tapete, e foi o que aconteceu com a nossa aplicação. Então nós ficamos um ano de 2015 inteirinho, de janeiro a janeiro do ano seguinte, 2016, sem notícias do nosso processo. Foi, assim, um inferno astral, porque eu, assim, fiquei desesperada, a gente não sabia o que fazer, comunicação com a arte extremamente difícil, então foi um processo bastante estressante pra gente. Cogitamos, obviamente, aplicar para outros processos, na época presente a gente ia ter que refazer alguns documentos, refazer em inglês, porque a exigência ainda era muito alta no começo, mas enfim, 2015 foi o ano que a gente ficou nessa situação, mas também tiveram coisas boas, porque eu me formei, consegui o meu Bachelor of Arts, então eu tenho um diploma de bacharel aqui no Canadá. Minha formatura foi em junho de 2015, se eu não me engano, foi maravilhoso o evento. E o que aconteceu de melhor foi que finalmente eu apliquei para o meu PGWP, que é o Post Graduation Work Permit, e virei gente, vamos dizer assim. Por quê? Porque como estudante eu só podia trabalhar meio período. Então eu fiz, gente, os empregos, né, tudo que vocês imaginam eu trabalhei. Eu trabalhei em pizzaria,
Eu lavei banheiro na David. Quem mora em Vancouver sabe que a David é uma rua bastante badalada, mas à noite ela tem muitos bêbados, enfim, né? Então eu trabalhava numa pizzaria ali. Depois eu trabalhei em mercado, trabalhei em lojas, ou seja, eu fiz de tudo ali porque era uma oportunidade, primeiro, que eu precisava trabalhar, não nasci em berço de ouro, e segundo, que era uma oportunidade de eu estar no mercado de trabalho, desenvolvendo o meu inglês e ganhando para isso, né? Porque afinal de contas é isso, tinha que pagar a universidade e tudo mais, então foi uma forma, óbvio, que trabalhando eu consegui falar, né, de forma mais espontânea, treinar mais o meu inglês, e como eu só podia trabalhar part-time porque eu era estudante, e os estudos aqui no Canadá, a maioria dos casos é em horário comercial, eu tinha que buscar empregos alternativos que tinham agendas mais flexíveis e era o que aparecia. E quando finalmente eu me formei e apliquei para o meu PJWP, eu falei, bom, agora o foco é na minha profissão, na minha carreira e tudo mais. Eu mudei totalmente de área, tá, gente? Só para vocês saberem, eu era do mercado financeiro e eu não queria voltar para o mercado financeiro aqui no Canadá, a não ser que eu não tivesse outra opção. Eu gostava de essa coisa de comunicação, de escrever. E quando eu estava pesquisando sobre o Canadá lá no Brasil, as pessoas contavam bastante as suas timelines de processo, mas quando chegavam aqui no Canadá, elas não contavam muitas coisas. E eu sentia falta de ter informação sobre isso. E quando eu cheguei aqui, eu falei, não, eu vou escrever sobre isso, porque eu sei que pessoas podem precisar, porque da mesma forma que eu queria informações e não tinha. Então eu comecei a escrever bastante sobre vida no Canadá. Então o meu blog, ele tomou uma proporção bastante considerável na época, ficou bastante conhecido, e isso me colocou ali em contato com um mercado de trabalho que eu não conhecia até então. E ali foi a oportunidade de entrar no mercado que eu estou hoje. Como eu falava muito da minha vida de estudante, da minha vida aqui, dia a dia, comida no Canadá, onde encontrar no Vancouver, eu falava de tudo um pouco, as pessoas começavam a me procurar para perguntar mais sobre como que era estudar aqui, qual que era o processo, perguntas variadas sobre estudos e imigração. Hoje em dia isso é muito mais comum, você tem várias coisas, várias opções ótimas, vlogs, né? Tudo. Mas naquela época não tinha muito, então eu acabei me tornando uma referência nesse momento. Eu comecei a fazer trabalhos, mesmo como estudante ainda, de referrals, né? Ou seja, de indicação. Então, eu não trabalhava diretamente para agências ou para estudante internacional, mas eu tinha parcerias. E aí eu indicava essas parcerias e tudo mais. Quando eu me formei e consegui ter o meu visto full-time de trabalho, ou seja, minha permissão de trabalho full-time, eu fui trabalhar com isso diretamente com auxílio a estudantes internacionais. E no final de 2015 eu entrei na empresa que eu estou até hoje. Na época, eu não entrei para trabalhar diretamente com vistos e imigração. Eu entrei para trabalhar na parte de atendimento. Então, eu recebia todos os contatos, filtrava isso, fazia aquele primeiro contato inicial e ia direcionando essas pessoas. Depois disso, eu migrei para a parte de vistos, né? Então, eu trabalhei com a parte de visto de estudo, trabalho de visitante, enfim, com essas questões. E em 2016, Trudeau entra no governo. E nós vínhamos de um governo conservador que tinha criado o Express Entry, que deu todo o foco para o Express Entry naquela época. E o Trudeau, quando ele entrou, havia muita movimentação ali, muito burburinho com relação aos processos que estavam atrasados. Então, o governo estava com um backlog enorme na época. E aí, o Trudeau fez uma força-tarefa para poder reduzir esse backlog. Foi onde nosso processo finalmente andou. Em março de 2016, nós nos tornamos residentes permanentes aqui no Canadá e foi realmente o marco principal de toda essa trajetória. Por quê? Enquanto você é um residente temporário, você tem toda a questão ali do peso de você não saber se você vai ficar no país, você tem que ficar renovando as suas permissões, é muito dinheiro que gasta com isso. Então, quando a gente finalmente nos tornamos residentes permanentes, isso foi um alívio para nossa vida. Então, agora a gente tinha certeza de que as coisas iriam dar certo, porque a gente conseguiu o nosso objetivo principal, que foi se tornar residente permanente. Com essa questão de residência permanente, aí veio mudança para Toronto em junho de 2016, por oportunidades mesmo, mercado de trabalho, experimentar uma cidade maior, conhecer, e até porque o mercado de trabalho, né, para ele lá poderia ser muito melhor. Eu gosto muito de mudança, eu sou uma pessoa que eu acho que eu tenho uma necessidade, sim, de conhecer coisas novas e tudo mais, então para mim essa mudança foi bastante benéfica. E eu, sinceramente, eu tenho a visão romântica, o plano romântico, digamos assim, de morar em várias cidades no Canadá, até para conhecer esse país como um todo. Então, essa mudança, para mim, foi super bem-vinda. E a gente, basicamente, atravessou parte do Canadá de carro, parte dos Estados Unidos. Fizemos toda a viagem de carro para Toronto na época, né? Então, lá vamos nós com as nossas malinhas, nossas bagagens e os nossos sonhos ali sendo carregados para uma outra cidade. E, realmente, Toronto foi uma experiência muito, muito boa. Não tenho nada do que reclamar. A cidade é ótima, maravilhosa, nos trouxe coisas excelentes, muitas oportunidades.
Eu comecei a estudar imigração, fiz um curso de Immigration Law. No final de 2017, eu me tornei consultora de imigração. Então, assim, eu guardo muito esse momento na minha vida, porque foi realmente em Toronto que eu consolidei a minha carreira, que eu falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer. Eu virei especialista no processo de Ontário na época, ninguém falava muito de Ontário, então eu comecei sendo uma das pioneiras ali, falando do processo da província de Ontário. Então foi um momento muito marcante para minha carreira e tudo mais. Então eu guardo muito com carinho todas as oportunidades que eu tive em Toronto, todas as amizades, todas as pessoas que passaram pela minha vida em Toronto, porque isso é realmente muito bom. Porém, Vancouver estava ali no meu coração. E a gente realmente queria voltar por questões de estilo de vida. Eu gosto muito do estilo de vida que tem na região de Vancouver. E nós decidimos que a gente queria voltar. Então, meu marido começou a procurar trabalho. Eu tinha a possibilidade de trabalhar, continuar no consultora de imigração, trabalhando de qualquer lugar do Canadá. Então, essa volta ela foi bastante planejada por nós. E aí, em 2020, em meio à pandemia, a gente nem imaginava que isso pudesse acontecer. Meu marido conseguiu uma oferta de trabalho em uma das melhores e maiores empresas de games do Canadá e do mundo, que é a Electronic Arts. E aí, a gente resolveu que isso seria ali o pontapé inicial, digamos, para a gente poder voltar ali para Vancouver em si. A gente não queria morar em Vancouver, na região metropolitana, então a gente escolheu uma cidade um pouquinho menor, encostada na montanha. Eu queria morar no meio do mato, né? E aí nós viemos para Coquitlam, que é uma cidadezinha que fica a 30 minutos de Vancouver, é fácil acesso. Tem acesso pela linha de Skytrain, então é muito tranquilo chegar em Vancouver, mas eu estou numa região bem mais mato, montanha, trilhas, passa urso na minha rua, gente. É sério, se vocês me acompanham no Instagram, vocês vão ver que eu tô vira e mexe colocando os ursos que eu encontro no caminho. Então, assim, eu estou num lugar que eu realmente, para mim, escolha de qualidade de vida, já que a minha carreira estava consolidada e eu estou muito feliz com o que eu faço, então morar mais distante, numa região mais calminha, tranquila, mais bonita, com carinha de montanha, para mim foi a escolha. Então, Coquitlam é a cidade que eu guardo aqui no meu coração, e eu acho que eu consigo fincar raízes aqui por um bom tempo, né? Então, eu gosto muito. Então, a nossa volta para Vancouver, ela foi feita em 2020, no meio da pandemia. Mas isso foi interessante porque, pensa, a gente pegou a nossa cidadania em 2019, final de 2019. Quando surgiu a oportunidade da gente retornar para Vancouver, ou BC, vamos dizer assim, em 2020, a gente fez todo esse trajeto de carro de novo, só que por todo o Canadá. Quer dizer, só a região do Atlântico que não, mas a gente cruzou, subiu toda a província de Ontário, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, até chegar em BC. Então isso foi uma forma da gente consolidar a nossa cidadania, né? A gente tinha acabado de nos tornar cidadão canadense, e aí fazer essa viagem pelo Canadá ela foi muito significativa, e é uma coisa que eu recomendo para todo mundo pelo menos uma vez na vida. Gente, viajar pelo Canadá é muito fácil, as estradas são maravilhosas, a gente não pagou um pedágio, e tivemos a oportunidade de conhecer lugares que, sinceramente, eu não sei se eu faria vou para Regina, né? Vou fazer uma viagem de férias em Regina. Se eu não fosse essa oportunidade, eu não teria feito, não teria conhecido. Então, foi ali meio que fechar, né, com chave de ouro essa coroação da cidadania canadense, que foi realmente uma imersão ali pelo Canadá, né? Hoje eu posso dizer assim que eu conheço praticamente o Canadá todo. Ainda falta o Atlântico, que eu vou conhecer em breve, e aí vai ser, enfim, quase conhecer todo o Canadá realmente, faltando os territórios. É muito, muito bom hoje para minha carreira em si, porque eu lido com pessoas que têm o sonho de vir para cá, né, de fazer a mesma trajetória que eu fiz, ou de se tornar imigrante aqui no Canadá. Então, é muito gratificante e bom eu falar de províncias, de cidades que eu passei, que eu conheci, que eu consegui ver o estilo de vida. Então, isso é muito enriquecedor também. Eu lembro até hoje, eu fazendo essa viagem, passando por alguns lugares, e eu me lembro lá de 2010, quando eu estava no Epcot, conhecendo, né, vendo no cinema aquela imagem linda desse país maravilhoso. E aí, quando fizemos essa viagem pelo Canadá, gente, foi basicamente voltar lá em 2010 nessa imagem e revisitar, digamos assim, o que me fez me apaixonar pelo Canadá na época, né? Então, foi meio que uma reafirmação aí dessa paixão que eu tive pelo Canadá. Então, esse é um pouquinho da minha história, de forma bem resumida. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que isso inspire vocês de alguma forma, né? E, enfim.
e não deixe de me acompanhar aqui no canal. Quero trazer para vocês muita coisa boa aqui, tá? Contar mais da minha experiência também. Eu não quero só ficar na coisa técnica de imigração, mas eu quero também falar um pouco de motivação, de inspiração, de vivências, de experiências, tá bom? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo, então. Até mais!